de todos nós que estamos aqui hoje reunidos, nessa casa que Padre Pio ergueu como uma tenda viva de busca, de aprendizado, de renovação de cada um de nós, no único caminho que nos foi traçado por todos os mensageiros, que já olhos abertos e consciência desperta já o fizeram e por ele retornam para nos guiar os passos. Essa tenda viva nos leva a um único caminho. E é aquele de nos descobrir filhos do divino e do sagrado. E esse caminho, por sua vez, revela que quando descobrimos essa nossa realidade, ao mesmo tempo nos desvencilhamos dos pesos e das ilusões do ego, tanto tempo acariciadas por nós, se tornando segundas e terceiras realidades, mas que, sem substância alguma, se desfazem como névoa quando nossos olhos se abrem, quando nossa consciência desperta. Hoje nós todos aqui reunidos, nessa tenda viva, aonde estivermos, possamos tornar em comum união, uma comunhão, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as forças de nossa alma, para que essa luz, que sem cessar jorra da fonte viva do Criador, se manifeste em nós e através de nós possa realizar a obra que tanto buscamos. Porque no fundo todos os caminhos, todas as obras redundam num só, desfeitas as ilusões do orgulho, da vaidade, do egoísmo, redundam num só que nos leva a uma única meta e a uma única obra, a felicidade. Que ao contrário do que muitos pensam, não é algo distante que se alcança num reino hipotético, nas mãos de um Criador que concede graças e bênçãos a quem lhe aprouver, num conceito difícil de entender, mas ao contrário, algo que nasce dentro de cada criatura e, portanto, se manifesta, sim, a qualquer instante. Porque estejamos enfeixados num corpo físico ou libertos, somos filhos de um Deus. E esse nome é inominável. Somos filhos do sagrado que em nós se manifesta e, portanto, vivos, com direitos divinos, mas que só se tornam realidade quando nos desfazemos das ilusões de orgulho que nos impedem de realizar os deveres que nos cabem, mas que também são deveres filhos da liberdade. São chegados tempos de libertação. São chegados tempos de comunhão. E toda oportunidade que temos de nos reunirmos em nome do Eterno, em nome do Altíssimo,
deve ser aproveitada como porta que se abre mais e mais, nos fazendo enxergar aquilo que para nós era escuridão. E onde, por surpresa viva e profunda, contemplaremos apenas a luz. Conta a tradição que o nosso amado Francisco, já depois de ter passado pelos movimentos que em sua vida se espelham a cada um de nós como modelo, pela vida mundana, pelos períodos de conversão, de instituição da ordem, de renúncia a ela, de entrega total e completa à presença divina em si, já perto da sua desencarnação, no mês de dezembro, avizinhava-se o Natal. E Francisco, por seu amor infinito ao Cristo, resolveu celebrá-lo, recompondo a cena simbólica que se deu numa caverna em Betlehem, a cidade do pão da vida. E mandou que lhe trouxessem a figura do menino, e acariciando-o em lágrimas, fez uma de suas inesquecíveis preleções, que em palavras vivas e não em sermões decorados tocava, transformava, reerguia, recriava as almas. E com o menino aos braços, mostrou que em nosso coração deveríamos todos nós constituir uma manjedoura, porque aquele filho único era também cada um de nós. E que o ungido era a consciência de aquele menino que cresceria em graça, em bondade, que triunfaria sobre a morte física como outros, porque ele foi o primeiro a dizer: não serei somente eu a fazer essas coisas, mas todo aquele que tiver a certeza absoluta também as fará, e maiores ainda, pois aquele menino simbólico, nascido no coração de cada um de nós, dizia Francisco, é a porta da renovação de nossas vidas, é a transformação de cada um num outro Cristo. Em Greccio, estabeleceu-se o culto do presépio, repetido tantas e tantas vezes em tantos lares, mas que, como todo ritual, se não atentarmos, perde o seu significado profundo. Mas relembrando a figura de nosso Pai seráfico, daquele que hoje, para cada um de nós, é um anjo vivo de luz, a iluminar a estrada, façamos com que esse menino, a natureza crística que cada um de nós possui dormente, possa nascer, possa crescer, possa triunfar. Porque são chegados os tempos em que esse Cristo vivo renascerá em cada consciência de cada ser humano que lhe formar uma manjedoura viva, onde entre os animais de nossa natureza divina, mas ainda atrelada aos processos materiais, e entre seus dois pais, o ego que se funde na unidade de um só, será
em cada um de nós o espelho da presença divina, nosso Pai e nossa Mãe. Pois que nesse mês te adentremos com a consciência desperta para aproveitar as luzes, não que vêm em maior quantidade, porque, tal como os peixes no mar, estamos envolvidos permanentemente, respiramos, vivemos imersos em Deus. Mas não que não seja a retirada do mar como um peixe fora d'água e esta angústia que nos faça perceber que estivemos sempre em Deus, mas sim a consciência que abre-se e realiza. Que não esmoreçamos, que perseveremos, que vivamos. Já chega de sermos mortos a enterrar mortos. Somos vivos. E que isso seja real. De hoje para sempre. Que a paz esteja convosco. Boa noite a todos. Essa licença aqui, ele faz uma fumaça, né? Que vai ali, olha o ar. Joga mesmo. Em cima. É? Às vezes falta fumaça. É, ele vai ali, o ar já pega. Boa noite para todos. Ah, eu sabia que você estava aqui. Você está indo? Deixa eu... Pode sentar, não tem nenhum problema. A Valéria está aí, a gente tem avisos? Não. Sejam muito bem-vindos todos, especialmente os de primeira vez, os que não se retornam, né? Todos, sejam muito bem-vindos. Já vai? Eu achei que você nem tinha começado. Tá bom. Tchau, meu amor. Com Deus. Eu tinha pedido... Eu não sei se o Michael conseguiu a proeza de, em 5 minutos, reviver aí. Conseguiu, PH? Está em hebraico? Tem letra hebraica, é isso? Tem letras hebraicas, Cambeta... Aqui não, aqui só tem a transliteração, né? Deixa eu ver. Deixa só nessa daqui. Essa aqui? É. Como é que eu vou baixar o telão? Com o Francisco foi... Não precisa baixar o telão não, porque a gente vai... Como não tem a letra hebraica, você precisava dela. Mas eu vou... A gente não tem a letra hebraica em si, né? É, mas se tem letra hebraica, não, né? Não vai dar tempo. Não, esquece. Se der tempo ao longo do tempo... Tem esses nomes, o tetagrama. Não. Eu queria isso mesmo, que eu vou sacar um versículo daí. Exatamente aquele que está ali. Mas isso a gente vai falar ao longo da conversa. O Pedro H. colocou ali, que atado, né? Marcima, Tudatilo, Raivatardo. Isso aqui. Você queria em hebraico. Ah, não, esse não, desculpa. Não é nem esse, porque o começo é o mesmo. A gente fez esse separado. Não é nenhum desses. Não. Se você tiver... Rebelião. É, o segundo, vê que tem depois. Não, é isso mesmo. Está faltando aí. Eu me viro. Não tem nem culpa nenhuma, porque o pedido foi meu aqui, ó, aos 40 minutos do segundo tempo. Então,
Vamos lá, gente, tudo bem. Qual é o 3? Vê se tá aqui. Que é tá, Adonai. Não, esse daqui, ó. Pomar Ladonai Martsi, Mitsudati, Elohai Avatarbu. Mas aqui Até é em aqui. hebraico. Daqui Até aqui. até aqui. É, começa em Omar, Ladonai Martsi, Mitsudati, Elohai Avatarbu. Aqui é isso do lado, só isso? Só, em hebraico. Faz o milagre, não? Isso aqui tem tudo a ver, o tema dessa história é o milagre. Então, já pode começar fazendo um. É o 91.2. 91, 2. 2:3. É. Yosheb Besetelelon Betsasadai Telelon. É o segundo versículo, é isso mesmo. Desculpa, gente. Bom, não tem avisos? Valéria não... então vamos nós. O ano está terminando. Nós vamos ter a última palestra, que vai ser na próxima segunda-feira. O que nós fazemos nesse nosso último encontro? É um encontro que é o único encontro que a gente faz uma celebração no final do ano. A gente celebra tudo aquilo que nós recebemos, tudo aquilo que nós aprendemos. E a gente se propõe para um novo movimento de vida no próximo ano, poder fazer um pouco mais, principalmente dentro de nós. Porque essa casa aqui não nos reúne com um objetivo nela mesma. O Padre Pio é o primeiro a dizer isso. O fato de nós estarmos aqui, simplesmente nos agregarmos ao trabalho, é bom. Sim, até porque nós estamos debaixo de uma tenda erigida com esse amor, com essa consciência, com esse propósito, de nós podermos aqui entender que todas as coisas falam de uma mesma verdade, que todos os caminhos convergem, e podemos enfocar no que une os caminhos, e não naquilo que aparentemente os separa. Essa é a casa de Padre Pio, mas ela em si não tem substância a não ser pela alma daqueles que aqui estão. Então ela só vive na medida em que a nossa consciência constitui simbolicamente, o sangue e a carne da casa. E por isso o nosso trabalho nessa casa começa dentro. E foi tudo que a ideia de hoje é que a gente compartilhe aqui um pouquinho do que nós vivemos em Mendes, ainda que aqueles que não estivessem lá foram conectados, mas hoje trazer um pouquinho para o nosso diálogo, para a nossa conversa. Lembrando que aqui nunca é uma palestra, é uma conversa. E é uma conversa com o propósito de um trabalho espiritual. O que a gente pretende é entender que isso é a substância do nosso trabalho. Não importa o que nós façamos aqui. Tudo que nós fazemos deve ser feito com essa consciência. Seja cuidar de um aparente simples trabalho material, até um aparente trabalho espiritual de grande importância, não tem fundamento nem significação se não for entendido como uma unidade. Então nenhum de nós prepondera sobre o outro. Aliás, porque nós temos como um patrono e um pai espiritual, e por isso foi indicado pela espiritualidade, tão trabalhado nesse encontro, a natureza de Francisco como modelo para nós. Ele era o primeiro, sempre foi o primeiro a dizer aos seus frades: aqui não há superiores, aqui não há chefes de ordem, aqui não há nada que não seja irmãos. E por isso a palavra irmão surgiu na ordem de Francisco. Frei, que vem de frate em italiano. Fra em italiano virou frei em português. Então se chamavam irmãos, porque esse é o grande fundamento. Infelizmente, como tudo na nossa luta egóica, pode perder o seu significado e ficar vazio, nunca nada fica, mas ficar perdendo um pouco da força. Mas aqui o propósito de Padre Pio, quando nos reúne, é que esse trabalho se constitua num despertar de consciência, num trabalho interno, e depois o trabalho externo, seja ele qual for, refletindo esse trabalho interno, será fundamental nessa união. Seja, vou repetir, cuidar de uma coisa aparentemente sem significação nenhuma, alguém que está ali num trabalho aparentemente humilde, simples, sem importância, seja aquele que tem uma aparência de importância. Nenhum dos dois vive sem o outro e nenhum dos dois será mais importante do que o outro. O que a gente faz aqui, portanto, é todo ano que termina fazer uma avaliação para saber aonde nós caminhamos dentro dessa consciência. Mais, quantos passos demos adiante para entender essa verdade, realizá-la dentro de nós e fazer isso uma tenda realmente de acolhimento. Eu gosto de repetir as palavras que eu ouvi de Padre Pio no início, há muitos anos.
que seja um local que a pessoa pise e não precise nem ser acolhida objetivamente, ainda que isso seja necessário. Um acolhimento com amor, um acolhimento com humildade, um acolhimento com uma reverência mesmo, independendo de como esta pessoa chegue. Porque a pessoa não tem obrigação, uma pessoa que está sofrendo, ela não tem obrigação de chegar aqui com educação. E nós temos que ter, nós é que temos que ter a compreensão para entender que esta falta de educação, que essa história toda, faz parte de um processo de sofrimento. Ainda que seja duro. E aí, ao fazermos essa acolhida, ao fazermos esse movimento, nós estamos fazendo aquilo que o Padre Pio pediu, e em um determinado momento haverá em que a pessoa pisa no primeiro pé da escada e ela já sabe que está sendo atendida, ainda que ela não saiba como, nem porquê. Mas é fruto do nosso estado de consciência. Claro que muito mais dos amigos espirituais, que enquanto a gente não está nele, esses amigos fecham as brechas. Então muita gente vai receber, independente do nosso estado. Graças a Deus, isso tem acontecido. Mas na medida em que o nosso estado estiver mais conectado, mais será isso verdade. E haverá momentos em que pessoas não precisarão nem nos dizer o que receberam, vão chegar aqui. Mas esse é o propósito. Porque o propósito passa por dentro de nós. E a gente vai, à medida em que entende isso, realizando, tornando isso uma verdade. E essa verdade é o que o Padre Pio deseja para nós, até porque, como Francisco, ele caminha já há muitas encarnações, né, nos mostrando que o grande trabalho é nós despertarmos a nossa consciência. E esse é o trabalho de Francisco, que é o que a gente vai conversar um pouco hoje, e entender que é possível, apesar de a gente não ter o tempo que nós tivemos em Mendes, né, que foi um encontro, mas que apenas a gente chancele aqui a importância desse tema que nos foi dado. E aí, só para emendar uma história em relação a essa coisa do acolhimento, uma história que nós contamos lá e que é muito conhecida, e que mostra como o ser conectado não precisa estar estudando teologias. Vamos lá. Estou dizendo que ele é craque no milagre, olha aqui o milagre. Deixa eu ver se está certo. Tem que ver se está certo. É isso mesmo. Tá okay, bom? Tá. Aí você consegue depois jogar na tela, mas não precisa ser agora não. Você vai apagar isso aqui, não vai? Não, tem só puxar para frente. Só puxar. Não, eu vou fazer isso lá pertinho, lá para as 9 horas. Então, já soube então, deixa aí. É. Isso aqui é um presentinho de dezembro para vocês. Eu tive essa ideia, por que foi rápido? Só para explicar. Eu sou um cara que não tem nada de organizado, eu sou muito desorganizado. Mas às vezes tem explicação. Nesse caso foi. Por acaso eu mexia no meu celular hoje, uma lembrança do Facebook veio em relação a um dos nomes de 72 que fala do milagre. E o Facebook é algo meio aleatório, né? E é muito legal, porque essas aleatoriedades aparentes são sincronicidades que a gente precisa aproveitar. Então nós estamos falando o tempo inteiro em Mendes o que é a natureza verdadeira do estado que a gente chama de milagre ou da consciência de milagre. E aí, ok, eu estou imaginando que a gente possa falar muito disso. Aí vem essa lembrança do Facebook, eu até ajustei e repassei de novo. Aí eu estou sentado aqui e falei, ora, era isso, né? Para que a gente possa encaixar a nossa conversa e deixar com as pessoas um instrumento fácil, porque as meditações que nós fizemos lá não dá tempo da gente fazer hoje aqui. A gente não teria tempo hábil de fazê-las. Espero poder fazer depois, quando a gente retornar. E o Michael está passando, eu acho que ele passou uma delas especificamente, como a gente fez slides disso, né, ele está passando para os e-mails, está disponível. Mas aí hoje a gente pode fazer algo muito importante, desde que a gente entenda o que está fazendo, e a ideia é essa na conversa de hoje. Eu vou deixar esse presentinho aqui, nesse mês que se iniciou agora, que é o mês do ano em que a gente chega àquele aparente final, que não tem nada de final, porque os ciclos se emendam. O que é final nessa vida? Todo final é um início, não é isso? De alguma outra coisa. Não existe fim. Aliás, porque o grande conceito que nós precisamos fazer crescer dentro de nós é o conceito do infinito. Nós não trabalhamos com esse conceito. É difícil, muito difícil trabalhar com o conceito de que seja infinito. Nós damos medida.
às coisas. E é necessário que a gente dê medida às coisas, né? Porque senão a vida não teria. Mas ao darmos medida às coisas, isso aí a gente se remete um pouco à tradição védica. De onde surge o conceito do Maya, né, como a gente fala? E que muita gente confunde esse conceito porque ele é difícil de entender, a ilusão, mas vida material é ilusão. O que é ilusão? Né? Afinal de contas, é tão duro. As coisas que acontecem conosco são realidades duras, né, na aparência. Ilusão de onde? Que história é essa de ilusão que eu preciso mexer? Uma das pistas é o entendimento do significado, muitos significados da palavra sânscrita Maya ou Maya, que significa o medidor. Então vejam só que coisa interessante. Nós somos infinitos. Nós somos oriundos do infinito. Dentro de nós remonta tudo ao infinito. Todos os conceitos esbarram no infinito. Inclusive, um dos conceitos básicos dentro da física moderna são as aparentes impropriedades das divisões por zero que acontecem em cálculos avançados de física quando nós estamos nos referindo à mecânica quântica. E as saídas matemáticas que existem ainda são muito toscas em relação ao conceito de infinito, que é uma das coisas que aparece quando aparece um divisor zero. Todo mundo aprendeu isso na aula de matemática, né? Quando divide por zero dá o quê? Dá infinito. Mas isso foge do nosso conceito normal. É difícil, não é? Porque nós somos infinitos. Mas acontece que, ao mesmo tempo que somos infinitos, precisamos dar medida às coisas. Quando a gente se torna um medidor ou Maya, eu tenho um risco, e aí não me perguntem por que razão, porque aí é querer ser o divino na sua onisciência. O que é que a gente sabe? Nada. Mas quando eu me torno um medidor e eu me enfeitiço pela medida, eu estou em Maya. A medida funciona quando eu a tenho afastado dela. A minha consciência conhece a medida, mas não se prende à medida. Se prender à medida significa espremer a nossa realidade. Em qualquer nível. Vale para qualquer coisa que a gente possa imaginar. Mas na hora que eu espremo a medida e faço dela a realidade quando ela não é, medida significa fim. Espaço-tempo, né? Limitação. Que é interessante quando eu estou usando como um instrumento de trabalho, desde que o conceito do infinito jamais seja tocado. Mas nós estamos na mão contrária. Nós mergulhamos na medida, e cada um mede. E quando mergulhamos na medida, ativamos uma lei. No movimento universal, hoje a gente tem condição de entender que dentro desse processo que cada vez mais nos surpreende, porque mais a gente conhece, mais a gente vê a pequenez, e ao mesmo tempo uma grandeza escondida nessa pequenez nossa, do planeta, em relação aonde ele vive, na galáxia onde ele está, a galáxia em relação às outras, o universo em relação a outros. E a medida para nós, se ela nos enfeitiça, eu me prendo a ela. E ao prender a ela, eu ativo uma lei, a lei de causa e efeito. Um dos grandes avatares que passou aqui, Jesus de Nazaré, repetindo o que outros também disseram, disse, com a medida que você medir, serás medido. Porque eu faço, como medidor, a medição da minha realidade. Bom, como é que eu me liberto disso? É um processo que demanda esforço. Libertar-se da lei do karma, da lei férrea do karma, que nos dá ceitil por ceitil, tudo aquilo que nós plantamos, e geralmente o que nós plantamos tem a ver com o ego e os seus atributos, e portanto não é bom. Há karmas bons, mas quando eu me liberto da lei do karma, eu me liberto inclusive do conceito de bem e mal. Já dizia um dos grandes que passou pela Terra no século XX, Joel Goldsmith. Mas entender o que é libertar de conceito do bem e do mal é um trabalho. O trabalho interior que nós temos que fazer para libertarmos-nos da lei do karma, ele custa desfazer as medidas, abrir a consciência e estar num estado que é chamado por diversas nomenclaturas. O estado de graça não vem de graça. Ela necessita de um trabalho. E o trabalho para nos desfazermos da lei do karma é realizarmos tudo aquilo que os grandes avatares nos falaram. Escolham um.
Ou não, mas escolha um para ver o que ele fala. Então vamos lá, em Jesus, que é muito fácil, porque todos nós temos conhecimento. Os outros a gente tem também, mas Jesus diz, olha, vocês estão vivendo aí, mas você ama o seu amigo, você odeia o seu inimigo, você se vinga, você traz tudo para dentro do seu campo de medida e, portanto, do seu julgamento. Olha a medida. Mede que você vai ver a medida que virá. Como é que você sai disso? Desfaz. Entra em oração, e oração, quando bem entendida, não é a reza feita sem nenhuma movimentação interior, sem devoção, sem emoção forte, sem consciência aberta, sem conexão com o divino, de onde a realidade parte. Porque nós estamos falando disso tudo lembrando sempre um conceito. É no infinito que as coisas estão estabelecidas e é de lá que parte o que vem para baixo. E se eu meço só aqui, eu vou estar limitado aqui. Mas quando eu tenho oração, eu estou elevando a minha consciência à sua fonte original, que remonta ao infinito. E ali há poder real. Mas eu preciso, para isso, reestruturar meu estado interno. Para tanto, voltamos a Jesus. O que é que eu preciso fazer? Se eu julgava, deixo de julgar. Porque eu julgando estou medindo. Se eu odiava, deixo de odiar. E passo a amar. Mas amar não é um amor possessivo, é um amor inclusivo. E amar a quem? Não é só aquela pessoa que te faz bem, não é só aquela sua família, não é só aquela pessoa. É amar indiscriminadamente a todos. Amigos e, entre aspas, inimigos. É um processo duro. Mas esse processo bem feito, realizado com convicção, nos liberta dessa lei da medida, da lei do karma. E nós entramos em outro estágio. E ao entrarmos em outro estágio, passamos a comandar. Porque essa pessoa, porque assim, tem uma grande confusão aqui com a lei da atração. Que ela funciona, mas ela funciona no campo da medida. Se eu uso a lei da atração só no nível do meu ego, para atrair aquilo que eu quero com o meu pensamento, ela vai funcionar. Mas nos preparemos para saber que ela traz junto. Porque na hora que eu faço essa lei funcionar estando no campo da medida, se eu não tiver resolvido os meus problemas egóicos, em algum momento aquele primeiro movimento que me deu um apartamento, que me deu um emprego, que me deu não sei o quê, né, que é essa lei da atração, hoje em dia basicamente as pessoas só pedem aquilo, e quase sempre só as coisas materiais, né? Foi indo para aquilo, prosperidade, não sei o quê, sucesso empresarial, né? Tudo isso é a lei da atração. Isso vale, mas desde que eu esteja conectado à fonte, porque se eu peço aqui, nesse nível, ela vai me trazer junto os reflexos do meu egoísmo. Em algum momento isso vai me ser cobrado, ainda que no primeiro momento haja aquele aparentemente sucesso. Então não é lei da atração, é mais do que isso, é mais poderoso do que isso. Porque aquele que está conectado a esta fonte, ele sabe que para obter as coisas ele precisa renunciar primeiro a muitas outras, internamente. E aí vamos chegando com Francisco, que é o nosso grande modelo. Porque, e agora sim, a vida que Francisco leva, e por que nós tivemos isso como modelo, e por que nos foi imposto? Eu confesso para vocês que foi muito duro para mim trabalhar com isso. Eu até disse isso aqui algumas vezes antes de Mendes. Que eu recebi muito antes do tempo que eu normalmente eu levava a coisa meio assim, tipo assim, chega perto de Mendes, eles vão me dizer tudo que precisa, estava dando certo, né? E eu pensei, esse ano não, nada disso, esse ano você tem que estar mais conectado, e eu comecei então obedecendo, fazendo as coisas antes. E comecei a ver a incapacidade que eu tinha natural de poder traduzir aquilo. Isso, confesso agora, depois que passou, e deu tudo certo, graças a Deus, me angustiou. Porque eu comecei a coisas que eu vi, mas como é que eu organizo isso em algo que tem uma estrutura mínima e que a gente possa compartilhar? E eu fui deixando, e no final, aí foi ficando claro que, assim, gente, está aqui, mas esse processo não pode ser medido. Eu não posso chegar lá com tudo preparado e vai ser assim. Eu tenho que ter umas medidas gerais e o resto é com eles. E assim foi. E eu aprendi mais uma vez
né? Deveria ter aprendido antes a fazer o que a gente fala que não tem nada a ver com no sentido de, sabe, deixa lá, relaxa que vai dar certo. É um entregar com uma consciência absoluta. Longe, eu não fiz isso, mas eu consegui entender um pouco perto o que seja isso. Entrega-se, porque na hora que você faz o seu movimento aqui, esse movimento se corresponde e ele vai, e foi o fato que aconteceu. Francisco foi um tema que foi nos dado como um presente absoluto. Por quê? Porque ele é o modelo mais espetacular que nós temos. Isso foi uma das primeiras que eu escrevi. E acabei que falei pouco disso lá. Mas vamos desreligiosizar, ou sei lá quanto, tirar da religião. Vamos descatolicizar, vamos desespiritizar, vamos tirar o Francisco dos moldes em que nós enfiamos ele. E isso tira de Francisco o potencial espiritual que ele tem como modelo para nós. Era esse primeiro movimento que foi dado e a gente foi entendendo aos poucos isso. E vai continuar servindo de modelo para nós. Eu vou tentar, então, no pouco tempo aqui, compartilhar com vocês que alguns de vocês, talvez até hoje a maioria aqui, não esteve lá conosco fisicamente. Mas nós assinalamos que não houve presença física, mas houve presença espiritual de todos os que não estiveram fisicamente lá, mas estavam presentes. Mas vejam bem, a vida de Francisco de Assis, tirando todas essas capas que procuram atenuar coisas que não precisa se atenuar, ela tem 3 movimentos, como se fosse uma sinfonia. Isso é muito importante para nós. Por que razão? Porque espelha a nossa vida, independente de como ela se apresente materialmente. Francisco era filho de um pai muito rico, um burguês, e a burguesia naquele momento ascendia dentro da sociedade medieval. E por ter um pai muito rico, ele era alguém que tinha poder por força do dinheiro, que passava a significar valor, muito mais do que até então. A nobreza, por sua vez, era decadente. E as cidades todas da Europa e da Itália, muito especificamente, eram montadas ao redor de senhores feudais. Assisi não era exceção. E tinha uma classe nobre decadente. Hoje vocês estão com calor? Aqui é o seguinte, né? Eu estou vendo ali, sei lá atrás, se abanando. Lá atrás, vocês querem fazer o ar diminuir? Porque, de vez em quando, ele vai e volta, né? Muito frio e muito quente. O de lá de trás está ligado? Não, né? Só está um aqui. Não sei se liga o de trás. Eu estou ficando agoniado com vocês aqui. Uau! A fogueira franciscana está acesa. Então é o seguinte, ele adorava o elemento fogo. Então vamos entender isso como algo espiritual que está nos queimando por dentro as coisas que precisam ser queimadas, e aí ajuda um pouquinho a suportar o calor. Mas voltando, a cidade, quando Francisco era muito novo, isso se deu até os 25 anos dele, esse primeiro movimento dura até os seus 25 anos, e vamos ver que a sua vida vai até os 44 para 45. Então, até os 25 anos, Francisco de Assis foi, eu até fiz lá uma coisa assim, agora não adianta porque não serve como brincadeira, mas se eu chegasse para vocês, sem dizer o nome, eu disse assim, olha só, o que você diria de alguém que é um sujeito devasso até o último grau da devassidão, materialista em grau alto e que trabalha só pensando em aumentar o seu dinheiro e fazer o dinheiro do seu pai crescer, que aproveita a sua vida de modo máximo possível, em tudo que é possível aproveitar, dia e noite e dia, sem absolutamente descanso, que se transforma, portanto, no rei da juventude absolutamente descontrolada de uma cidade pequena, que participa de uma sublevação na sua cidade contra a nobreza e nessa sublevação mata algumas pessoas. Que depois participa de uma guerra com a cidade vizinha, em que nessa guerra também ele vai como uma das pessoas chefes, é aprisionado, passa um ano inteiro na prisão, e por ser rico,
é resgatado pelo seu pai a peso de dinheiro e não foi morto somente por isso. Porque só interessava quem podia ser resgatado, os outros eram simplesmente mortos. Ao sair, ele volta para sua cidade meio balançado e resolve fazer um movimento, depois disso tudo, de se inscrever num exército mercenário de um ex-cruzado, dos mais potentes cruzados. Diga o nome lá, José. Você ficou falando para mim que ficou lá impressionado com esse nome? Walter de Brienne, um dos fortes cruzados, que inclusive participou da Cruzada Cátara, e que fez um exército mercenário para saquear a Puglia, que é uma região italiana. Esta pessoa vai e se inscreve nesse exército. E sai junto com o exército para saquear. No meio do caminho, no Vale do Spoleto, agora, né, a gente brincou isso também lá, repete a brincadeira, não é o restaurante, é o Vale do Spoleto, de onde o restaurante tira o seu nome, onde está situada a cidade de Assis e outras tantas. Ele tem um primeiro sonho, onde ele vê a sua casa cheia de armaduras douradas, e ele diz assim, mas o que é isso? E ele ouve uma voz, isso é para o teu exército, para os teus cavaleiros. E ele, que era fã de Rei Arthur, levanta, mais empolgado ainda, agora mesmo que eu vou para a Puglia. Tem um segundo sonho onde ele diz, você não está entendendo nada, volta para a tua cidade. E aí volta muito doente. E vai passar 2 anos em absoluta aridez espiritual. A história nos conta isso de uma forma muito diferente, porque ela conta isso de rapidez e fala da conversão como um movimento. Pá! Não, esse movimento, ele dura aqui. Ele dura 2 anos. Até aquela história do pai, são 2 anos que Francisco vaga pelas cercanias de Assis como um maluco eremita, vestido com uma roupa de saco de eremita, que não era o hábito. E buscando o que ele mesmo não sabia, porque começa a servir os leprosos, que ele tinha o asco da lepra. Ele começa a forçar-se, mas ainda assim sem saber o que. Até que um dia ele bate na igreja de São Damiano, vê aquela igreja e tem a visão que ele ouve o crucifixo. Não era o crucifixo, mas a voz mesmo que chamava ele para um trabalho que ele tinha que fazer, dizendo, vai e reconstrói a minha igreja. E no primeiro momento ele achou que era aquela igreja. E isso vai gerar a sua briga com o pai. Porque ele começa a pegar o dinheiro do pai e tentar dar para o padre. E o padre, que tinha medo do seu pai, que era um cara muito brabo, né? Pietro de Bernardone, era um sujeito que não era mole. Peraí, meu dinheiro? Meu dinheiro não. E aí a briga dá até que aquela história dele sai, enfim, eu já entrei aqui na história dele vivendo como eremita. E esse processo custa muito a ele, em termos de dúvidas, em termos de culpa. Porque imagine uma pessoa que sai desse estado que eu descrevi para vocês. E as vidas na Idade Média não duravam muito. Você, se vivesse 60 anos, estava velho, e muito velho. Naquele momento ele já tinha passado metade da vida dele, e a vida dele tinha sido esse desregramento absoluto, completo, total. Então o que ele passava a se achar? Eu sou um culpado, condenado absolutamente ao inferno. E essa luta dele, extrema, levou a muitos reflexos, vinculados à lei de causa e efeito. Ao fazer isto, ao se achar culpado, ao se penitenciar, ao passar cilícios à volta do corpo, ao se flagelar, ao se atirar na neve. Porque o que ele tinha de combater aqui? Primeiro, o apego que ele tinha à materialidade. Segundo, o apego que ele tinha à sexualidade. Eram as 2 grandes coisas, e foram os votos que ele fez radicais. Pobreza e castidade. E a ligação dele com o que ele vinha fazer. Eu estou dizendo o seguinte, esse espírito que encarna como Francisco tem uma série de encarnações anteriores. Entre elas, a tradição espiritual nos fala, o patriarca Yitzhak, pai dos irmãos gêmeos Yaakov e Esav, São João Batista, ou São João Evangelista, e outras tantas, para lá e para cá. Então, um espírito com esta natureza chega aqui e exerce esse tipo de atividade. Vejam como nós, no julgamento, se nós fôssemos os juízes sem saber quem ele era, a gente condenava como ele se condenou ao inferno. Ou, no mínimo, a um umbral e algumas reencarnações punitivas
até refazer tudo que ele precisava refazer dentro dele. Muito bem, mas esse espírito aqui, que era quem nós estamos falando, antes de tudo, como todos nós, era um ser divino. E aqui que está a chave. E aí onde está o modelo. No primeiro momento, ele premido pela culpa, pela luta, ele começa... E a ordem ele não faz, ele não cria uma ordem, ele fica ali fazendo a igreja, e daqui a pouco chega o Bernardo, da Quintevalha, daqui a pouco chega a Silvestre, daqui a pouco chega a Ângelo, daqui a pouco chega o irmão Gil, e vão se juntando até fazerem 12 irmãos, para seguir o mesmo tipo de vida, porque estavam reencarnados certamente com essa mesma missão, e daqui a pouco a ordem está criada. E aí ele começa a ver que luta é fazer uma ordem física, totalmente atrelada à Igreja Católica, porque senão o risco dele ir para a fogueira era 100%. Então ele consegue se atrelar ao Papa, consegue uma aprovação de bula, essa história toda que nós conhecemos, e passa uma luta muito grande aqui. A primeira delas com ele mesmo. Mas isto vai começando a gerar nele um estado de consciência cada vez mais amplo, aquilo que nós chamamos, por exemplo, de mediunidade. Né, dentro do Espiritismo, que não pertence ao Espiritismo. Mediunidade é uma palavra para dizer rompeu-se a barreira dos sentidos físicos. E, portanto, os sentidos que não se prendem ao sentido físico começam a funcionar. E tudo aquilo que é atrelado a eles. Então, Francisco começava a conhecer os seus companheiros, ele reconhecia alguém obsidiado. Tem histórias maravilhosas, belíssimas. De um irmão, por exemplo, que estava brigando com outro, porque ele via sempre o seguinte, né? Vamos lá. A tal igreja de San Damiano passou a ser das Clarissas, porque Clara vai se juntar a ele, ainda aqui dentro desse processo, deste primeiro processo aqui. Ele que tinha por ela uma paixão absoluta, uma ligação de almas gêmeas, pela espiritualidade dela, e se ela não entra, não haveria Francisco. Ela chega para trazer para ele o equilíbrio que lhe faltava, vence as resistências dele e é acolhida num ato de coragem absoluta, porque imagine uma menina de 18 anos romper com família, com tudo, e ir lá para perto de um pessoal que ainda era tido como maluco, apesar de já começar a ser respeitado, numa igreja chamada Santa Maria dos Anjos, que fica na planície baixa de Assis. Ali estava constituída a célula máter do franciscanismo, onde ele achava, e ele sabia disso, aqui está o meu núcleo vivo. Aqui estão os frades que têm consciência. Porque começou a juntar frade em volta dele. Nós estamos falando aqui, né, do ano de 1205, 6, quando ele começa a se converter. A ordem vai surgindo perto do ano de 1209, 1210. Quando a gente chega no ano de 1218, o último capítulo de Pentecostes, ele reunia todos os anos os frades na Porciúncula. Olha só, vocês podem ser... Porque era frade de todo lugar do mundo. Era alemão, era francês, era italiano, era húngaro, só não tinha japonês. Mas, enfim, tinha de todos os lugares da Europa. Ele tinha 5.000 frades à sua volta. Como é que controla isso? Isso o angustiava absurdamente, porque ele via... Alguns queriam mudar a regra, outros queriam fazer aquilo, e ele fazia, mas gente, o que importa é o trabalho que a gente está fazendo aqui dentro. E essa mediunidade dele vai seguindo. E eu estou usando isso aqui para contar a história, que ele via a Porciúncula, que era como se fosse uma taba indígena. Era um cercado de madeira, cabanas de taipa, com palmeiras em cima, e sapê, e barro, à volta de uma microcapela, que não dá 20 pessoas dentro. Ela hoje está lá embaixo, se vocês quiserem Google, está de uma grande catedral, né? Enfeitaram ela, mas ela era uma coisa muito simples, e que ele adorava aquilo, porque ali ele sentia a presença dos anjos. Chama-se Santa Maria dos Anjos, Santa Maria degli Angeli. Ele dizia, aqui é o coração da nossa ordem e do nosso trabalho. E ele via aquilo, era muito protegido. Não entrava entidade nenhuma ali, eles chamavam de demônios, né? No catolicismo. Os demônios não passavam. E aí conta uma história que é trazida, essa deve ser uma de tantas outras, que um belo dia ele viu que um irmão começou a ficar intrigado com o outro, e briga, e com disputa e tal. Entrou um demônio e bumba no cangote. E a vidência dele percebeu o sujeito chegar com a entidade no seu cangote, dirigindo ele. Né? Vocês viram aquele filme do Ratinho, da Disney?
o ratinho que cozinhava, a Ratatouille, que ficava ali na orelha do cara, vai agora ali, faz assim, pega agora, bota pra... Só que não era uma boa intenção. A entidade fazia isso exatamente com o pobre do... E ele, percebendo isso, ele chama os dois, vem cá, isso aqui que está acontecendo, e ele passava. E ele era muito duro. Francisco era absolutamente rígido, duro. Quando ele pegava alguém nessa situação, era um castigo, e era sempre um castigo muito duro. Por exemplo, há um irmão que ele surpreende numa certa situação, né, de mentira que contou, e a mediunidade deles nessa história toda começa a surgir. Ele chama o irmão, chega lá e diz o seguinte, vem cá, você fez isso? Vai se confessar? Vou. Confessa agora, ok. Penitência, tira a roupa, inverno. E Assis é um dos lugares na Itália onde o inverno existe. Nu na neve, 1 quilômetro até lá, 1 quilômetro chegando aqui, e vai ficar deitado na neve mais, sei lá quanto tempo, alguns minutos, para se penitenciar. E fazia isso. Ao mesmo tempo, tinha um amor enorme pelos seus frades. Oscilava dentro dele esse processo de dureza absoluta, por força dele entender o que ele estava se propondo, pois ele saía daquela coisa de 25 anos de completa entrega ao mundo e a tudo que podia acontecer. Se houvesse drogas naquele momento, ele teria sido um usuário. Não havia, mas havia álcool. Então, e daqui ele vai construir essa ordem num sofrimento absoluto se não tivesse Clara ao seu lado, lhe dando suporte a alguns dos seus irmãos mais próximos. Talvez ele tivesse, ele dizia isso. Tanto que ele era atacado. E também por ser um ataque espiritual permanente à sua volta, porque certamente os que estavam de lá, que ele chamava de demônios, sabiam o que ele tinha que fazer. E ele estava começando a fazer. Bom, eu contei essa história para dizer que até 1218 foi essa luta. E ele, que tinha sido criado numa Europa feudal, onde só se sabia aquilo que a igreja ensinava, não havia nenhum movimento de divergência substancial, baseado em conceitos, não. Era só o que a igreja te ensinava. O que ele conhecia pela sua intuição, que já estava aberta naquele momento, ele já começava a aparecer. Né? Tanto que ele tinha 5.000 frades na ordem, no capítulo de 1218. Mas ainda com uma luta interna muito grande. Aí o que ele resolve fazer? O Islã era tido como a fonte do erro, da maldade, de tudo que é ruim. Então, como ele ansiava o martírio, porque ele ansiava a penitência, ele ansiava pagar os pecados que ele tinha, que ele se sentia pecador, eu vou para o Islã, se tiver que ser martirizado, eu vou. Esse foi o primeiro movimento e se junta a uma cruzada, a quinta cruzada. De todas, talvez a mais maquiavélica, porque foi estruturada apenas com o intuito de pilhagem mesmo, com nenhuma intuição feita pelo Papa, começando pelo Papa Inocêncio III, depois passando por outros, para se dirigir a terminar um cerco a uma cidade importante no Egito, chamada Damieta. O Egito, que naquele momento era governado por um sultão, Malik al-Hamil, que era sobrinho do grande Saladino, e que era uma pessoa que era vista como um demônio pelos ocidentais. Bom, esta cruzada, como todas as cruzadas, num primeiro momento sai destruindo o que tem à sua frente, até pegar os navios que a levariam à Palestina, e o Francisco vai junto. Ele estava cansado da ordem, ele queria, sabe, é muita briga, eu vou deixar alguém aqui, vamos com 2 frades do meu lado. E ele desembarca, primeiro ele começa a ver o que está acontecendo no exército. O exército de Jesus, de Cristo, uma completa devassidão, desregramento de toda a ordem, assassinatos internos, brigas, aportam no Egito, fazem um acampamento e continuam nisso. E era comandado, o chefe era um cardeal, que se vestia de armadura. Esse cardeal resolve, num determinado momento, atacar a cidade. E Francisco, com a sua mediunidade, fala assim, não faça isso. Não faça isso, porque vocês vão morrer, não vai ter jeito, e acontece o que ele diz. E aí ele passa a ser uma pessoa não grata, porque havia revelado uma coisa incomodando uma ordem do tal cardeal. E aí, por algum movimento, eu vou conversar com esse sultão, movido por alguma coisa.
Eu estou querendo fechar isso para a gente entender esse modelo de sinfonia em 3 movimentos. Quando ele pega o seu companheiro e vai pelas linhas, dizendo, né, como os franciscanos tinham muito isso. Tem uma história lá anterior que eu não contei para vocês, mas só para a gente refrescar um pouco. Lá quando começou a se juntar a gente em volta de Francisco, por que ele se transforma? Vamos voltar um pouco atrás. Na hora que ele estava naquela eremita, naquela briga com tudo, um dia, o que eu faço? Ele vai a uma missa e abre o Evangelho 3 vezes. E cai aquela passagem do Evangelho, ide 2 a 2, sem dinheiro, sem nada, e pregai como exemplo o Evangelho. Ele fez 3 vezes esse movimento, então dali surge o franciscanismo. Vai surgir depois da conversão de Francisco, 2 a 3 anos depois. Depois do episódio de San Damiano, do episódio do pai dele, que tinha sido precedido por aquela coisa dolorosa antes que eu comentei para vocês. Pois então, ele pega um companheiro e vai, porque um dos capítulos, assim, bom, agora quem vai para a Alemanha? Quem vai para não sei aonde, que não tem. E quem foi para a Alemanha eram italianos que só sabiam falar em alemão e a. Imaginem o que aconteceu. Chegando na Alemanha, um pessoal vestido com uma roupa de saco, pregando numa língua que eu não tinha. Quem vocês são? São cátaros? Já. São hereges? Já. São não sei de já. Bom, não preciso dizer o que houve. Alguns morreram, outros voltaram completamente. Tanto que a Alemanha vai se tornar depois uma das grandes províncias franciscanas, vide Frei Luís, num segundo movimento. Se torna depois um dos lugares onde o franciscanismo é mais acolhido. Mas o Francisco sai, eu vou para essa cruzada, eu não sei, e vai chegar no acampamento e Sudão, e passa. E vai encontrar uma figura que ele esperava, um infiel, um sujeito absolutamente temível, aterrorizante, né? Contra tudo e contra todos, ele vai encontrar um sábio, um sufi. Sufismo é, dentro do islamismo, aquilo que deveria ter sido feito por Muhammad, que é a união de todas as visões espirituais, inclusive do Oriente. O sufismo tem dentro dele verdadeiros, tanto que ele é atacado até hoje. Vocês viram aí outro dia um ataque a uma mesquita sufi pelos radicais, porque ele aceita o judaísmo, ele aceita o cristianismo, ele aceita o budismo e faz isto surgir numa filosofia belíssima. Malik al-Kamil era discípulo de um grande sufi chamado Fakhr al-Farizi, que por sua vez era ligado a um dos grandes poetas, quase contemporâneo de Jalaluddin Rumi, e que era discípulo de um grande sufi que viveu nos anos 900, chamado Al-Khalar, que foi inclusive crucificado pelos sacerdotes muçulmanos. Então ele encontra um homem, primeiro falava francês, porque a língua naquele momento era o francês que estava surgindo, e Francisco, por ter mãe francesa, falava muito francês, cantava em francês. E os dois, quando se batem um com o outro, primeiro choque, porque ele tenta converter o sultão, mas o sultão ouve um acolhimento, e os dois, ao invés de haver um trabalho de conversão, nos 15 a 20 dias que eles passam juntos, há uma união de irmãos. E Francisco é apresentado ao verdadeiro Islã. Ele vê o exército islâmico se ajoelhar no chão e rezar 5 vezes por dia e não haver nenhuma daquelas cenas bárbaras que ele via no exército cristão. Ele vê o sultão ter um respeito absoluto pelos cristãos e judeus que viviam em Cairo, de onde ele estava situado. Ele tinha conselheiros judeus, ele tinha conselheiros cristãos. Um homem de uma sabedoria enorme que queria paz. Só para vocês terem ideia, historicamente, esse sultão propôs, e há cartas hoje conhecidas historicamente, a paz mais de uma vez ao Papa Inocêncio III e ao Imperador Frederico II. Frederico II entendeu o melhor, mas o Papa não quis nem saber, não interessava ele montar aquela cruzada e mandar. E esse enlevo que surge entre os dois faz Francisco mudar a sua visão. Francisco volta dali, é um divisor de águas, e aqui é o divisor de águas que eu falo do terceiro movimento da sua vida, que é o que mais nos interessa, que é o que mais nos fala isso aqui e é onde é modelo para nós.
Ele vai em 1219. 1220 ele está de volta à sua assise, alarmado, e os livros contam. Ele foi numa médium, numa pitonisa, que chegou para ele assim: você volta para sua terra que estão acabando com a sua ordem. 2 dias depois chega um frade, desembarca dizendo: meu pai, você tem que voltar, porque tudo mudou lá. E ele vem desesperado, completamente transformado por aquilo que ele viu, viveu, inclusive sobre a sexualidade, que para ele era muito duro pela devassidão que ele viveu. E via que o sultão, como todos os sufis, encaravam a sexualidade de uma forma divina. Há uma história de uma mulher que apareceu para ele, os biógrafos distorcem muito isso, e que essa mulher, o sultão colocou na frente dele para tentá-lo, e ele disse: acende uma fogueira, vamos nos jogar juntos. Isso não aconteceu. Né? O que aconteceu foi outra coisa, o entendimento dele de que ele poderia ter com Clara, por exemplo, uma relação muito mais sadia do que ele tinha tido até aquele momento. Ele não queria nem vê-la. Quando ele chegava, ele mandava os franciscanos baixarem o capuz para não olhar, para não ter contato nenhum como mulher. E havia problemas. Tinha que ir que fosse algum franciscano tinha que ir ao mosteiro feminino, né, o que fosse sacerdote, e os problemas que havia, ele tratava isso com uma rigidez, com uma violência quase absoluta. Ele volta transformado, chega e encontra a sua ordem realmente completamente mudada. No primeiro momento ele reage muito, num segundo instante. Aí é o grande terceiro movimento, que é o que mais nos interessa. Os outros sim nos interessam como estágios. Mas o que nós estamos falando aqui da sua grande obra, do seu grande modelo, é esse terceiro movimento. Ele chega aqui, e aí entre 1220 e 1226, quando ele desencarna, 6 anos, ele vai se transformar realmente em toda a plenitude no Santo Francisco. E como? Primeiro ele chega e encontra toda aquela bagunça na sua ordem, e depois de umas lutas ele fala: quer saber? Olha aqui está o Frei Pietro Catani, que era sacerdote da igreja de San Rufino, em Assisi, da catedral, e foi um dos seus primeiros companheiros, já muito idoso. Ele é o chefe da ordem agora. A ele vocês devem obediência. Aqui está apenas um irmão. Não disse essas palavras certamente, mas mais ou menos assim: me esqueçam. E aí nós vamos ver um movimento de Francisco mergulhando dentro dele mesmo. Nós vamos ver os movimentos de Francisco se aproximando de Clara, dando oportunidades a ela de encontrá-lo, até aquela famosa história das rosas, né? Que Santa Clara estava no inverno e um dia eles se cruzaram, e ela: meu pai, ele baixou o capuz e começou a andar de frente, e ela: meu pai, eu tenho tanta saudade de você, eu queria que me visse, me desse uma benção. Isso não é possível. Mas como não? Né? Por favor, aí, assim, me diz quando então vai ser possível, no inverno. E ela estava nas mãos com alguma coisa, que não sei o que é, e ele assim: quando as rosas florirem. Estava um inverno brabo, cheio de neve em volta. E continua andando. Daqui a pouco ele ouve um grito: meu pai! Né? Pai! E quando ele olha, Clara estava com um maço de rosas frescas na mão, e à volta dela um jardim absolutamente florido, cheio de rosas. Aí ele se rende. A partir daí surge o São Francisco, que a gente vai conhecer. Mas que não é que surge, agora é que é o nosso ponto de toque. Não é que ele se transformou. Ele sempre teve, sempre foi. Mesmo quando ele era esse cara aqui. Não sei se vocês estão, se eu estou conseguindo passar o que a gente está querendo. Quando ele era o devasso, quando ele era o cara que julgava pelo mundo, quando ele se inscreveu como mercenário, quando ele fazia tudo, ele era um ser divino. Nunca deixou de ser. E tudo que ele fez aqui, num primeiro momento, quando ele se dá consciência, ele passa por um instante em que ele se atrela a esta lei do karma, tentando se flagelar, tentando culpir, e aí abre porta para ser atacado violentamente pelos julgadores, que ele chamava de demônios. Um dia ele desabafa com o irmão e diz assim: se vocês soubessem o que eu passei na vida, pelo ataque dos demônios, e as lutas que eu passei, vocês teriam muita pena de mim.
Foi um dos poucos desabafos que ele fez para Frei Bernardo. E aí Francisco vai fazer o quê? É onde ele vai... primeiro uma coisa importante. A sua renúncia material, abrindo mão de tudo aquilo que ele tinha, ativa uma lei. A lei de dando que se recebe. Ele doou tudo que ele tinha e o que ele tinha por dentro e começou a receber. E no primeiro momento aquilo agoniava muito ele. Ele não queria uma ordem rica. Ele não queria uma ordem com posses. Ele não queria nada. Só que entre as coisas que chegaram a ele foi um monte na Toscana chamado Laverna, que foi dado a ele por um conde, que ele cura apenas de... Ele estava numa festa, ele passa pela festa, o companheiro dele vai, ele entra, o conde estava muito agoniado, conversa com ele, ele diz assim, meu irmão, eu vou orar para você e Deus vai te curar. Ele sai, uma semana depois o conde estava outro, e ele conta que naquele mesmo momento ele sente uma coisa sair dele, ele se transformar, e esse conde chega assim, eu vou te dar esse monte, é teu e da tua ordem. E ele aceita. Isso aqui já acontece aqui, ó, no finalzinho, um pouquinho antes dele ir para o Egito. Ele volta e se embrenha em Laverna, se embrenha nos lugares onde ele pode, e muito doente, porque volta muito doente, sempre com o companheiro do lado, em cima de um burrinho, passa a trafegar pela Itália. De cidade em cidade, e aí já era Il Santo, São Francesco. A tal ponto que ele não podia entrar na cidade, as pessoas vinham a ele. E só de olhá-lo, só de ouvir as palavras dele, eram curas atrás de curas, eram milagres atrás de milagres. Naquele momento ele era um santo, ele tinha aberto a porta, a partir do entendimento que ele teve, e a sua estada com o sultão foi muito importante. O seu entendimento do amor que ele tinha com Clara foi fundamental. O entendimento do amor como força, muito mais do que todas as outras. E o amor que já estava, eu vou repetir, isso aqui não foi criado, isso aqui foi apenas descoberto. Ele revela esse ser divino e passa a ser o santo que a gente conhece até o último dia da sua vida. Vai morar em San Damiano. Lógico que não dentro do convento, que aí já era demais, mas afastado um pouco faz uma cabana. Ali ele faz, no maior sofrimento, o Cântico das Criaturas, que na verdade é a única obra que se pode atribuir perfeitamente a ele. Essa oração belíssima que a gente canta é uma intuição que ele deu a alguém no século XX, que foi achado, mas é atribuído a ele porque é tudo que ele tem em conceituação. Mas o Cântico da Criatura foi feito com música, letra, tudo. Ele gostava de música, ele cantava, ele era um jogral, ele andava com seus companheiros em alegria. E no final ele vai dizer para Frei Leone, e por isso ele faz o Cântico das Criaturas envolvido por ratos no chão, com tracoma, com um estado físico absolutamente depauperado, mas com uma alma absolutamente viva. Se vocês lerem as estrofes do Cântico das Criaturas, esse ser é um ser de plena felicidade. Ele vai dizer para Frei Leão, o que é a verdadeira alegria, Frei Leão? Os dois voltando, no inverno, lá para Santa Maria dos Anjos. O Frei Leão era muito assim, né? Meu pai, eu não sou Disney, né? O que eu vou dizer? Mas, olha, não é que a gente chegue a essa ordem seja reconhecida no mundo inteiro como a ordem que mais serviu a Deus. Não é que ela tenha 1 milhão de frades, nem que todos os reis e os governantes se convertem a ela. Isso é alegria, sim, claro que é, mas não é a perfeita alegria. E foi dando exemplos, que eu agora não me lembro. Mas aí o Frei Leone fala assim, mas meu pai, o que é a perfeita alegria? Sabe o que é, Frei Leone? Nós vamos estar vendo a Porciúncula lá, na neve. Nós estamos aqui morrendo de frio. Os caras não usavam um casaco. O máximo que eles botavam era uma roupa por baixo e uma outra por cima, de saco. Não tem saúde física que resista, né? Andando com o pé e ali chegando. Se nós batermos na porta, o irmão porteiro diz assim, quem é você? É Frei Francisco e Frei Leone, abre para o irmão que nós estamos morrendo de frio. E de lá ele responder, quê? Frei Francisco e Frei Leone? Aí que tem 2 safados mentirosos que não são nenhum, vocês não são eles não, dão a volta e vão embora. E aí nós vamos voltar, mas meu irmão, somos nós sim, por favor tenha piedade, nos acolha porque nós estamos com frio. Sou eu, Frei Francisco e Frei Leone. Olha, eu já avisei, vocês são 2 safados que estão aí, eu não vou abrir essa porta, e a terceira vez que vocês me perguntarem, vocês vão ver o que vai acontecer. Nós vamos insistir uma terceira vez.
Meu irmão, pela misericórdia, abre esta porta, somos eu, Frei Francisco e Frei Leone. Ah, é? Ele vai abrir a porta, vem com um pedaço de pau desse tamanho e senta bordoado em nós. E nos faz rolar na grama. E se nesse instante, nós dois por ele, não tivermos um pingo de ódio, entendermos que ele está falando de uma certa forma a verdade, aí já vem um pouco do lado dele, né? E que a gente tem por ele que ter o absoluto amor e dentro de nós continuar acesa a chama, isso não mexer no nosso estado interno, ah, Frei Leone, essa é a perfeita alegria. Ora, isso é a equanimidade que falam os grandes mestres, que falou Krishna para Arjuna, que os grandes mestres cabalistas falam para os seus discípulos, que Jesus falou. Ele não tinha, tudo dele era experimento. E aí surge o Francisco de curas absolutas e de amor. E a última grande, e aí ele vai para trabalhar pela paz, pacificando. Ele faz se conciliarem o podestá de Assis e o bispo, que eram inimigos figadais, não podiam ver um ao outro. E São Francisco, no final, vai à casa do bispo, convidado por ele, e diz, está faltando um. E o bispo diz, quem é? O podestá. Aí o bispo toma um susto. Mas quem está falando aqui já não é mais... Não, é o Francisco, vamos repetir. É esse mesmo, isso aqui tudo é uma coisa só. Esse devasso, aquele cara que lutou contra ele, esses são o mesmo ser divino. Mas aqui, nesse último movimento, ele está expressando isso em toda a plenitude, como modelo para nós. Está faltando o podestá. E aí o bispo ficou e convida, achando assim, bom, vou convidar o podestá, mas o Francisco está meio doido, né? O cara é meu maior inimigo, vai olhar, vai rir e não vem. Quando ele vê, vem o podestá. Entra pela sala. E aí o que eu faço? Aí Francisco canta a última estrofe, acrescenta a última estrofe ao seu cântico das criaturas. Ele começa a cantar, a melodia está perdida, mas ele tinha uma melodia para esse cântico. Ele começa a cantar, dizem que ele tinha uma voz muito bonita, e no final ele diz, bem-aventurados aqueles que fazem da paz o seu instrumento, que se transformam em pacificadores, se unindo aos seus irmãos, irmão com irmão. E aí, uma vez os dois se abraçam, choram, e naquele momento ele dá o final da sua vida, ele vai desencarnar poucas semanas depois, né? No chão da Porciúncula. No último momento, ainda para a gente entender, né, que a gente tem que ser firme, mesmo nas aparentes... Ele que era um devoto absoluto de Miguel, de São Miguel Arcanjo. Né? No final ele pede o Salmo 51, que se recite o Salmo, porque ele sente que está partindo. Ele diz assim, é a minha hora, meus irmãos. Me tirem a roupa e me ponham no chão. E aí aquela resistência, mas ele, pela obediência, e ele começa a rezar assim, e de repente ele vê uma entidade negativa dizendo assim, tudo que você fez não valeu nada. Foi o último passo. Aí ele vira e fala assim, não, meu irmão, você está errado. Não só eu, mas você também. Olha isso. O conceito de inferno absoluto dos católicos é rompido ali agora. Não só eu, mas você também. Como foi o bom ladrão, vamos entrar no paraíso. E aí o teto se enche de cotovias, de andorinhas, né? Na Europa se chama cotovias. Vão posando no teto da cabana. Quando ele desencarna, elas todas saem revoadas. E aí ele nos deixa esse modelo, para nós. Qual é o modelo? Não importa o que a gente é, não importa o que a gente... Mas quando nós rompemos a barreira kármica, quando nós entramos nesse estado de consciência que é chamado do milagre, o estado da graça, em que a gente deixa de ser o medidor, em que a gente passa a medir a vida com a medida do infinito. Olha, isso é paradoxo, né? Porque o infinito não tem medida, mas quando a gente abre para entender o amor como a única fonte de realmente transformação, a força que isso tem está provada aqui nessa vida. E foi isso que a gente recebeu como matéria de entendimento, de estudo, para entender que isso é possível acontecer na nossa vida. Não independe de quem a gente pense que tenha sido, qual tenha sido a nossa vida passada. Isso aqui
vou repetir, se a gente conta isso sem dizer quem era São Francisco, a gente decreta quantas encarnações precisa para pagar tudo isso que ele fez. Né? As pessoas que ele matou, as mulheres que ele se valeu, né? O dinheiro que ele deixou, sei lá o que ele fez com o dinheiro, aí não sei, mas enfim, a ideia que ele tinha de pilhar, né? De sair num exército mercenário para pilhar, mas aqui estava dentro daqui, tinha um ser divino. Em outras encarnações ele já tinha expressado isso, então vejam que coisa interessante. Nenhum de nós, portanto, deve se diminuir ou se deixar abater pelas nossas imperfeições. Porque os karmas não têm poder maior do que a graça. E o que é graça? Graça não é uma coisa assim, Deus resolveu dar a graça a você porque achou que você era bonitinho, bonzinho, e é para ele. Não, não tem nada a ver com isso. A graça precisa de um movimento que parta de nós. Nada acontece se não partir de nós. O que deve acontecer é que esse esforço de partir de nós deve ser feito com esse mergulho na consciência. Esse modelo de sofrimento foi posto para nós para que a gente não precise passar por isso. É exatamente uma entidade dessa ordem, dessa envergadura, talvez tenha sido isso, que ele passasse por tantas coisas, a pena é que as biografias distorceram, mas o mais bonito é entender que tudo isso aqui redunda apenas na expressão divina que vai aparecer ao final dos seus 40 anos. E depois expressada com aquela plenitude que a gente hoje ouve. Quem hoje, no mundo inteiro, não reverencia Francisco, que deu o nome, inclusive, do último Papa, que entende essa visão universalista do processo, de entender que a coisa é muito mais dentro da alma do que de qualquer outra coisa, que a raiz da realidade está lá em cima e não está aqui. E que quando a gente ativa essa raiz, as coisas aqui respondem. Não é você se alienar do mundo para ser feliz apenas num céu hipotético, numa vida posterior. Não. É para agora, aqui, nesse exato instante, mas com essa consciência. Não com a consciência do ego, mas com a consciência da divindade em nós. Aí agora eu vou explicar porque eu dei esse trabalho todo para o Maico. Olha só, vamos antes de baixar a tela, eu queria falar uma coisa para vocês. Tem possibilidade de uma outra encarnação desse? Eu não tenho noção. Francisco de Assis, que eu saiba, não reencarnou mais. Mas longe, Marcos, de ser dono da verdade. Pode até havido. Luiz, só para aqueles nós que estávamos vendo lá na Francisco. Fala, as pessoas que estão lá embaixo, eu não sei se tem gente lá embaixo hoje. Não, mas eles não ouvem, Gilberto. Entendeu? É só para eles participarem também. Fala aqui pertinho de mim. Quando você falou do pássaro, andorinhas, mesmo para aqueles que não tinham vidência ou não tinham dons mediúnicos em mentes, ele mandou fisicamente uma andorinha que sobrevoa a todos nós. É verdade, o Gilberto está contando uma coisa aqui que eu não ia contar, porque às vezes parece que a gente está querendo, né? Mas aconteceu. Né? A gente estava dentro do salão, e era 6 horas, estava abrindo, né, o nosso encontro, e falávamos dele. Aí eu ouvi assim do meu lado, assim, e anuncie que vão acontecer surpresas aqui. Aí eu falo assim, olha gente, se preparem porque vai ter surpresas. Sei lá, 1 minuto depois ou 2, entra pela porta uma andorinha enorme, porque eu nunca vi uma andorinha tão grande na minha vida, mas era uma andorinha, faz um voo rasante, pousa no ombro rapidamente de uma das irmãs que estavam lá, e sai pela porta como se soubesse o caminho. Tanto que um amigo nosso que tem fazenda veio falar depois assim, gente, eu na minha fazenda eu tenho um teto muito alto, as andorinhas entram e eu fico agoniado porque elas não saem, elas não sabem sair. Então a gente tem que acabar ajudando e quando ela está cansada. Essa entrou, fez uma voada e saiu pela porta como se fosse um foguete, né? Ou seja, uma saudação que a gente recebeu e foi aquilo que fortaleceu a gente para dizer, olha, vamos embora em frente, gente, porque é agora e vamos compartilhar isso com quem não está conosco. Né? Só para acrescentar, foi no ombro da Fernanda. Foi da Fernanda, Ela estava morrendo de dor na coluna. Ela quase não... Fala aqui pertinho, Carlos, né, para as pessoas de baixo vão ouvir. Então, essa andorinha, ela entrou e bateu justamente no ombro de uma irmã chamada Fernanda, que estava num processo de dor na coluna arrebatador. E depois que isso aconteceu,
ela ficou sem dor. Pois é, ainda tem isso. Mas isso não significa, porque quando a gente conta essas coisas, fica parecendo que a gente está se vangloriando. Mas é bom para compartilhar, para entender que quem é que nós estamos falando e o que pode ser feito para nós. Então, eu queria só mostrar aqui o presente que eu falei aqui, que deu o trabalho lá do Maico trazer as letras hebraicas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Um preâmbulo a isso, para que fique entendido que instrumento é esse que nós estamos trabalhando. Nós estamos imersos no estado que nós estamos, no tempo e espaço físico que nós vivemos e no tempo e espaço invisível mais próximos. Nós estamos ainda imersos nós falamos desse universo onde impera essa lei da medida, a lei do karma. E essa lei do karma, ela é processada por uma espécie de super computador cósmico, que é aquela história dos registros akáshicos que se fala na tradição oriental. Só que não são apenas registros, são dinâmicas, onde os registros, como numa grande memória supercomputacional, fornecem dados para serem trabalhados e convertidos em energia, apresentados a nós. Nós, pessoas, nós, coletividades, menores e maiores, das famílias, das raças, dos planetas. E o planeta Terra, que ainda está na sua maior parte da humanidade sob esta lei, recebe, por isso a astrologia existe, porque as energias que são filtradas por esses astros que compõem a eclíptica do zodíaco, né, o plano onde os planetas giram, entre aspas, porque não é girar, né, a gente já viu que é uma elipse rotatória que vai andando junto com o Sol. Esse plano, ele é uma expressão desse registro cósmico acástico do karma e nos bombardeia com as energias que nós plantamos. Por isso, no mapa astral, diz assim, você tem que saber porque isso aqui pode acontecer, mas tudo pode. Se a gente não se mexe, vai acontecer, porque eu não mexi, eu criei um evento lá atrás. Esse evento gerou um resultado kármico. E esse resultado kármico, no momento do evento, é apenas uma hipótese. A física quântica nos ajuda a entender isso. Com o caminho do tempo e com toda a dinâmica desse processo, o evento vai ganhando chances cada vez maiores de acontecer. Até que acontece, a gente, aconteceu isso na minha vida, mas eu movimentei isso lá fora, lá atrás, e não me mexi em nenhum momento para mudar isso. Continuei dentro do karma, continuei medindo a vida, continuei me deixando levar pelas forças de condicionamento que vão carregando a nossa consciência automaticamente. Fui entendendo que a medida é o que vale, que a realidade é isso, que eu não tenho como mudar, que eu preciso para mudar, eu tenho que agir fisicamente. Entendo nada de que agir em outros níveis é o melhor dos mundos. Não que a gente deixe de agir fisicamente, tá? Ok? É importante que a gente entenda isso. Porque às vezes, como a gente é partido, a gente costuma entender, é isso ou aquilo. No mundo não existe isso ou aquilo. Existe isso e aquilo. E que nós vamos dando sequência aos ex. Então, um processo kármico, até o momento dele acontecer, ele não tem chances, ele não tem percentual 100 de probabilidade. O percentual 100 só ocorre no momento. Até ele acontecer, eu tenho chance de mudá-lo. Melhor que eu mude antes, quando a sua probabilidade ainda é menor do que na hora quase, que aí precisa do milagre, que a gente chama de milagre. Mas à medida, o milagre não é uma coisa repentina. Nas nossas vidas ele é assim. E quando ele aparece é como se fosse um flash de luz. A realidade virada de cabeça para baixo. Aconteceu um milagre. Mas isso são como se fossem furos que entram nesse nosso espaço-tempo fechado, onde a luz espouca, mas o que nos é proposto é que a gente amplie isso para que isso deixe de ser explosões de luz e passe a ser a natureza da história. Assim vivem os seres espertos. Como é que um Jesus Cristo faz milagres? Porque esta consciência dele leva a entender que a vida não é essa medida. Então ele opera leis desconhecidas. E assim como ele, todos aqueles que executam essas obras aparentemente milagrosas. Mas haverá um dia que tudo será disponível. E as grandes tradições religiosas nos dão essas medidas. E eu lá em Mendes falei que tudo surge da tradição oriental védica.
O sânscrito é a mãe das línguas ocidentais. E o sânscrito tem uma sabedoria enorme em todos os Vedas do poder de mantras, de mantrificação. Só que o sânscrito é uma língua de uma complexidade absoluta. O seu alfabeto tem 50 letras mais outras 4 para delimitar cada uma das declinações e pronúncias. Então, o que é a grandeza da visão? O que a Kabbalah faz? Ela pega desta mesma fonte e numa visão mais, vou botar aqui, ocidentalizada, ela sintetiza com um efeito, eu diria que é o mesmo, né? A mantrificação muito complicada do sânscrito, das tradições védicas, e as yantrificações, as formas usadas. Vocês vejam aqui está um yantra de Hanuman, que é uma das personificações que eu deixo sempre aqui, que é comparável. Eu não vou conseguir pressionar, enfim. É uma das expressões da divindade, senão a gente não tem tempo. E aqui tem uma estrela de 6 pontas no meio, cada uma dessas formas é um codificador energético. Assim é com as letras hebraicas. Eu estou fazendo esse exemplo para dizer o seguinte: as letras, cada uma delas, então todas elas aqui, são 22 mais as letras finais, né, compondo 27, que traduzem essa mesma concepção de energias e dinâmica energética. Se eu conheço isto e utilizo esse instrumento com uma consciência adequada, porque eu posso utilizar tudo isso no domínio do ego, hein? Então eu posso atuar como um mago e usar aquilo para o meu... Não é esse o nosso interesse. O nosso interesse parte do inverso, da minha transformação para que eu canalize uma consciência divina em mim e seja um instrumento de cura, no sentido amplo dessa palavra. Essas letras são todas, portanto, e as suas conexões em palavras fazem sentidos muito maiores do que as expressões que elas significam, a sua semântica. Ainda que seja a semântica também importante, mas há níveis de entendimento cada vez mais profundos que vão se remontar à forma pura e simples da letra. Se você olhar o alfabeto sânscrito, você vai encontrar certas afinidades nas suas formas de desenhos com as letras hebraicas. É só ter paciência para olhar. Só que a Kabbalah, num pensamento ocidental, sintetiza isso de uma forma mais simples de abordagem. Ainda que não seja nada simples, mas é mais simples do que a tradição védica dos mantras, dos yantras védicos. Nós estamos aqui, ó. A nossa consciência está nesse nível, que é divino. Tudo isso aqui é Deus. Tudo isso é o divino. E todas estão dentro uma das outras. Mas na expressão da nossa consciência, nós estamos aqui, onde o mundo físico se expressa, onde os sentidos físicos, a consciência física se expressa, onde nós estamos enclausurados. Vocês vejam que isso aqui está constituído na forma de um diagrama que sai uma linha, passa por uma única que está aqui, e desta outra vai até uma outra única, que se você descer uma reta, a mesma reta da expressão mais alta da divindade é a mesma reta da expressão, entre muitas aspas, mais inferior da divindade. Portanto, aqui está o segredo desta unidade. E o movimento de energias, isso aqui pode ser usado para tudo. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: quando eu estou aqui, que é esse estado que nós estamos agora, eu preciso ativar as forças da minha alma para que todas essas expressões da divindade atuem em mim, se expressem em mim em toda a plenitude. Essa é a razão das meditações, dos trabalhos dentro do conceito da Kabbalah, para que nós vamos fazendo elevações de estados de consciência. Quando eu chego nesse estado aqui, nesta tríade superior, eu entro no campo onde o karma não tem mais efeito. Eu só contei essa história aqui para dizer o seguinte: nesse diagrama, Francisco de Assis já tinha estado aqui, né? Na sua primeira passagem foi aqui, e quando chega aqui, o karma que está expresso nesta estrutura deixa de existir, porque aqui eu consigo... Isso aqui, olha, só para você entender como Jesus conhecia isso muito bem, Jesus se expressa em Deus como um pai, o pai e o pai. E o pai é a primeira semente que fecunda a mãe e que depois se cria deles todos os universos. Jesus falava do Pai porque quando eu estou nesta consciência, esse nome aqui, Atzilut, é o mundo onde
Só existe a consciência cósmica. Não há como você ter formas ali ainda. As formas vão surgir nesse segundo mundo. Mundo que a gente chama, não é mundo, um planeta. Mundo é um conceito. Briar, que é da força, da criação, vai acontecer a partir da derramada de toda a força divina nesse mundo. Então, quando Jesus falava do Pai, ele se referia a algo que Jesus falou o tempo inteiro em rompimento de karma. Até o final, mesmo quando ele conversa com Nicodemos, quando ele diz a Nicodemos, Nicodemos, é preciso que a gente entenda que é nascer de novo, sim, 2 vezes. Não venha com bobagem me dizer que você não entende isso. Reencarnação, claro que a gente reencarna, mas eu estou falando de um outro nascimento, aquele que Francisco teve aqui. Dentro da sua vida física. É o nascimento da consciência crística dentro de você. Isto é o renascimento que me interessa. O karma está aí, mas não é ele que é o grande motor da cosmicidade da criatura. O grande motor da cosmicidade da criatura é esse estado de consciência. Por isso eu falo, pai, 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 pai. Não é que ele desprezasse a mãe. Por mais que ele aparecesse até frio com a sua mãe, no final ele pega João o evangelista e diz assim, mãe, este é o filho. Filho, eis a tua mãe. João somos todos nós. O símbolo de João, nós estamos entregues também à mãe. Nós precisamos dela. Mas Jesus aponta, não é o karma, eu quero algo superior. Eu não vim ao mundo para falar de karma. De karma já se falou. Eu vim ao mundo para falar de redenção espiritual completa, de consciência vitoriosa, de milagre. Até que o milagre deixe de ser milagre, aqueles flashes que acontecem de vez em quando, que a gente toma conhecimento, às vezes acontece até na nossa vida, mas que deve ser uma lei aplicada. E, portanto, a meditação cabalística se vale da força que está posta dentro das letras e da consciência que está dentro delas. Qual é o nosso processo? É sair daqui, passar por este ponto. Veja que tudo converge aqui, ó. Isso aqui é o ponto, é o hub, né, como a gente chama. Nada é sem Yesod, o fundamento, que aliás é representado pelo patriarca Yosef, José, o filho de Jacob, que está sendo estudado nesse momento no estudo cabalístico de cada uma das parashiot. A parashá desta semana começa a falar de José, como aquele filho que era egóico, extremamente egóico, porque o ego se estabelece aqui também, e que depois se transforma num santo, no final das contas, tendo sofrido o que passou. Então, eu superando o karma, superando o Yosef, eu vou a alturas, foi o que ele mesmo fez, porque de Yesod para cima você tem a redenção, e aí isso nos é pedido. Pedido que eu quero dizer, nos é proposto. E aí vamos um presentinho, agora sim, 10 minutos para dar o presente. Vamos baixar a tela, então? Por favor, e botar o slide? Vamos tirar, vamos. Eu ajudo? A mãozinha dele, a mãozinha de Padre Pio. Alguém quer segurar o Padre Pio no colo? Vai lá, vamos lá, segura ele aqui. É melhor, no colo de alguém, gente. Wanderson, segura aí, Wanderson. Mantenha ele aí com você bem. Hoje é em Ansan? Dia 4, né? É verdade, Santa Bárbara, né? É verdade. Epa, aí. Bem lembrado. Quase está atacando fogo? Já pegou a fogo? Não? Tá jogando muito pra trás uma hora. Não custa nada avisar, tá tudo certo. Mas hoje está tão bonita a vela que eu acho que dificilmente ela poria fogo na minha camisa. Mas é bom o aviso. É aquela história do elefante, né? Vocês conhecem a história hindu do elefante? Né? Assim, Deus, o Ramakrishna, que está ali fora, dizia para vocês, Deus está em tudo, Deus em tudo. E o discípulo, mas está em tudo, mestre. Como que está em tudo? Né? Está em tudo. Aí ele saiu para a rua e viu um sujeito montado no elefante na Índia, naquela confusão toda. Já acontece essa história muitas vezes aqui, mas acho que tem gente que nunca ouviu. E o cara dizia, o sujeito montado lá, elefante, saiu da frente, elefante. Aí o discípulo falou, Deus está em tudo, está em todos os lugares, está nesse elefante, está no condutor, está em mim. Eu não saio daqui porque ele vai passar por mim, não vai acontecer nada.
Aconteceu. E ele foi lá reclamar com Ramakrishna. Mas, meu pai, o que aconteceu? O Senhor de Deus está em tudo e o cara do elefante avisando você. Não ouviu a voz de Deus falando? Elefante, elefante. Então, o aviso do PH faz todo sentido. Passou aqui perto, não pegou, mas pera lá, né? Olha só, gente. Os salmos são mais do que orações, mais do que poesias. São instrumentos poderosíssimos de força que ativam esta conexão com os estados superiores de consciência. E vocês viram que baixou aqui a tela sobre uma matriz onde estão tríades de letras, agregadas 3 a 3, compondo 72 tríades. Essas tríades de letras são chamados, já badalados, os 72 nomes de Deus ou os nomes de 72, que nada mais são do que letras tiradas diretamente da Torá, do Antigo Testamento, do Pentateuco, do Antigo Testamento, nas suas letras hebraicas, que não sei se vocês sabem, a Torá em hebraico ela é disposta em matriz. Então você pode alinhavar linhas e colunas. 3 versículos específicos de um livro conhecido que é o livro do Êxodo, no capítulo 14 do Êxodo, os versículos de 19, 20 e 21, todos eles têm 72 letras exatas. Essas 72 letras combinadas disparam energias de cosmicidade muito forte, e os sábios da Kabbalah identificaram isso e criaram, ou descobriram, melhor dizendo, a força do que se chama os 72 nomes. Vejam que a palavra nome tem muita força dentro dessa concepção mais cósmica, porque é no nome que estão. Os evangélicos usam isso, às vezes até sem saber, né? Em nome de Jesus. Jesus, quando fez o Pai Nosso, ele diz, santificado seja o teu nome, usando a palavra santificação com um sentido muito profundo, de unificação. Então, o nome é algo que tem o poder de carregar energias muito fortes. Seu nome de batismo diz tudo. E muitas outras coisas. Muito bem. Dizendo isto, os salmos são, portanto, repositórios de códigos muito profundos. Se ocultam muitas coisas neles. E se usa os salmos, para quem tem conexão, sim como oração, mas muito mais forte será essa oração quando conectada a essa compreensão de onde nós estamos trabalhando. O presente é, nós queremos milagres na nossa vida, não é verdade? Para querermos milagres, nós precisamos entender o que seja milagre. Tudo que a gente falou hoje aqui foi entender que o milagre parte de uma consciência que eleva-se, sai dessa prisão e vai a esse alto. Para isso ela precisa perdoar, para isso ela precisa amar incondicionalmente, para isso ela precisa se conectar ao divino. Ela entra dentro do reino, que a gente chama de reino do milagre, e traz isto. O que pode ser usado para nos ajudar? Uma das coisas é uma das frases retiradas do Salmo 91. Aquele que nós todos certamente conhecemos. Quer ver? Eu vou ler ele em português para vocês, e vocês vão lembrar. Aquele que habita na morada do Altíssimo estará sempre sob sua proteção. Sobre o Eterno declarei, ele é meu refúgio, é minha fortaleza, meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do caçador traiçoeiro, da peste que assola tenebrosamente. Vamos entender isso como oração, que a gente já está ficando no final. Então, por favor, se concentrem comigo. Ele te cobrirá com suas asas, e sob elas encontrarás abrigo seguro. Não temas o terror que campeia durante a noite, nem a flecha que busca seu alvo durante o dia. Mas a peste, e nem ela, que se propaga nas trevas, nem tampouco o destruidor que ataca ao meio-dia. Pois ainda que tombem 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, não serás atingido. Somente teus olhos contemplarão e perceberão a retribuição proporcionada aos ímpios. Pois disseste, o Eterno é meu refúgio, e fizeste a tua morada do Altíssimo. E fizeste tua a morada do Altíssimo. Nenhum desastre se abaterá sobre ti, nenhuma calamidade se aproximará da tua tenda, pois ele encarrega seus anjos de cuidarem de ti e de protegerem por todos os teus caminhos. Tomar-te-ão nas suas mãos para que não tropece teu pé em alguma pedra. Poderás, portanto, pisar sobre o leão e a víbora, sobre o filhote do leão e a serpente sem perigo.
Ele se uniu a mim, e portanto o protegerei. Mantê-lo-ei a salvo, porque me ama. Quando me chamar, hei de responder-lhe. Estarei com ele, quando ele enfrentar atribulações. Resgatá-lo-ei e farei com que seja honrado. Contemplá-lo-ei com uma longa vida, e farei ver o meu poder salvador. Esse salmo não tem, todos são, 150 são profundos, mas esse tem uma profundidade absoluta que eu não quero, para não perder muito tempo, mas eu recomendo que vocês leiam e vejam. O segundo final dele é Deus falando. Então, Deus responde na nossa mesma linguagem. Nós estamos falando e, de repente, é Deus falando por nós. Esse último parágrafo, ele se uniu a mim, portanto o protegerei. Somos nós que estamos falando, mas vejam o que eu estou tentando dizer. Nós estamos falando porque Deus está falando dentro de nós. Essa é a força desse salmo. Por que eu tirei esse versículo aqui em hebraico, que é o segundo versículo que diz: sobre o Eterno declarei, Ele é meu refúgio, é minha fortaleza, meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Já é bonito assim, né? Mas vamos ver o que está dentro dele. Em hebraico, Omar ladonai mahatsi umetsudati Elohai evatach bo. Dentro disso aqui, de uma frase, está escondido um dos nomes dos 72. E o nome dos 72 que nos relaciona diretamente à consciência do milagre. E quando nós meditamos nesse nome, nós facilitamos a nossa subida pelo estado de consciência preso às visões temerosas, do temor, do medo do mundo, para entrarmos num estado de consciência do milagre. O terceiro nome da tríade dos 72 não está bem desenhado, mas quando a gente subir aqui vocês vão ver. Composto dessas três letras, Samet, Yud e Tet. Esse nome ativa a nossa subida pela escada de Yaakov, pela consciência ou pela Kundalini, ou por dentro dos chakras, onde a gente queira abordar, até o estado onde a nossa consciência conectada com a consciência criadora rompe os karmas e nos faz entrar no reino do milagre. O ideal é que a gente comece tentando fazer milagres para os outros. Sabe onde estão as três letras? Agora eu vou mostrar elas para vocês. Duas delas estão aqui, ó. Essa e essa. A outra está aqui. David, que conhecia razoavelmente essas coisas, ocultou nos Salmos os 72 nomes e mais outras muitas coisas, para a gente entrar na consciência do milagre. Eu recomendo que a gente possa ler mesmo em português, não precisa ler em hebraico, o Marla Donai, a transliteração, Marcio Metudati, Elohai, Evetach, o CH é falado como no alemão, Bo. Mas olhar isto aqui, da direita para a esquerda, levantar essas letras, iluminá-las, fazê-las crescer. E a terceira está aqui, ajuda a nossa oração a romper as barreiras kármicas. Então é esse o presente que eu gostaria de dar hoje, entrando perto do ano, para aqueles que queiram reestruturar milagres dentro de si, para as suas vidas, para os seus amados, para o mundo, porque nenhuma oração funciona se a gente pede só para nós. Se funcionar, funciona torta. O importante é que a gente faça pedidos para todos, mas isso aqui na abertura de uma oração, e se você ler o Salmo, para nessa frase e pode continuar depois, mas medita ali. Eu posso afirmar que haverá resultados. Então, oi? Eu falei. Quer que fale de novo? Eu falei primeiro, mas vamos lá falar ele de novo. É o segundo versículo. Diz: sobre o Eterno declarei, Ele é meu refúgio, é minha fortaleza, meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Se for só em português, tem efeito? Tem, só que você não precisa falar em hebraico. O que está aqui, eu vou pedir ao Michael para colocar,
senão eu tenho que entender, explicar o que eu estou falando. Tem, não é que não tenha. Toda oração tem efeito em todos os momentos. Isto aqui é como se você posasse, vamos usar uma linguagem bem... Você conhece automóvel, não conhece? Sabe o que é turbo no motor? Isso é uma turbinagem da oração. É a diferença entre um Fusca e uma Ferrari? Pode ser. Pode ser. Desde que eu saiba pilotar. Então é assim, eu não vou entrar num carro turbo para fazer uma bobagem com ele. Então, o processo de ligação de uma oração não pode estar atrelado ao ego. Se não está atrelado ao ego, ele vai funcionar. Vai funcionar em português, sim. Não tem que ficar... Eu só estou dando uma sugestão. E eu digo a vocês, ela funciona. E digo mais, experimentem, se quiser. Vamos só agora, então, já são 9h30, nosso horário bateu. Vamos só fazer uma rápida oração juntos. E nos vemos aqui no dia 11, na nossa celebração final. Esse mês é um mês... Oi? Exatamente, esse mês é um mês extremamente auspicioso. Né? Aqui falou, o Gilberto lembrou da força de uma das expressões de divindade dentro da visão africana, né, do candomblé, que veio trazida para a Umbanda em Ançã, que é muito bem simbolizada em Santa Bárbara. Nenhum secretismo é burro, nem é por nada. Não é apenas uma coisa que os escravos acharam que parecia. É muito mais profundo. Nós vamos ter, dia 8 de dezembro, a Natividade de Maria. Vamos ter o Natal e estamos no meio de um mês dedicado ao signo de Sagitário, que é o signo que rompe as barreiras. É um signo do arqueiro, do cavalo, né? A gente sabe, todo mundo lá, da mitologia grega, né? E Quiron é o grande representante do signo de Sagitário, aquele curador que curou a todos, mas que teve que aprender a curar a si mesmo, né? Então, dentro da Kabbalah, o signo de Sagitário, que é um signo de fogo ligado ao planeta Júpiter, das expansões, de consciência principalmente, é a história do arco, né? Voltado para a Lua, onde você solta a flecha, mira, arqueia e solta. E aí ela vai seguir o seu rumo e a sua confiança tem que estar absolutamente que ele vai ser guiado. E aí, falou aqui, lembrou bem o Izzy, em Sagitário, a gente tem o que é chamado do período de Hanukkah, que é a festa das luzes, onde se entende a natureza do milagre. Mas aí é uma coisa que a gente falará na segunda-feira, na nossa celebração, né? Vamos lá então, fechar só os olhos, nós juntos, aproveitar que aqui essa fogueira que está acesa, esse calor todo, que ele queime profundamente em todos os estados que nós temos de desequilíbrio dentro da nossa alma, dentro do nosso ego, nós possamos ter olhar de compreensão. Francisco, uma das tuas grandes orações, das muitas que fizeste junto a teus amigos, muitas delas ao redor de uma fogueira, que amavas tanto o fogo, porque representava a santidade, o poder do Espírito, que eleva, que sublima a nossa consciência. Ela dizia: Pai, que eu me erga todos os dias e contemple o mundo da mesma forma como tu o vês. Ver o mundo como o eterno sagrado vê significa, como o sol, brilhar sobre justos e injustos, porque quem somos nós para julgar? Quem somos nós para medir? O que rogamos, Pai, é que nós todos possamos ter a presença do infinito, a sua presença curadora, e que Francisco, que plantou tantas sementes em nós, continue como um bom jardineiro a cuidar, para que elas possam, sim, brotar, germinar, florescer e gerar frutos que alimentem os nossos irmãos de caminhada,
porque nós estaremos saciados pela Tua presença. Que a Tua cura se manifeste em quem necessite, que qualquer um de nós que aqui esteja premido pela angústia, ou que conheça alguém premido pela angústia, pela necessidade de receber um toque do Teu amor, que isso se dê com toda a plenitude e com a nossa humildade, porque temos a certeza absoluta, a consciência absoluta, que és e serás sempre Tu quem fazes, e os Teus mensageiros em Teu nome, até que um dia nós possamos ser contados entre eles, estaremos nos levantando e nos deitando, hauridos da Tua força, da fé que aos poucos vai nos movendo, da certeza que se firma em nossa alma, para brilhar e jamais deixar de brilhar. Que a Tua paz seja conosco, que Teu amor vive em nós. E nós, de profundo coração, te dizemos gratidão infinita, gratidão infinita. Graças a Deus. Que seja uma boa semana para nós todos e que nos vejamos aqui um pouco mais, muitas vezes mais.